Olá a todos, estou aqui para mais uma vez apresentar esse novo seminário do dia de hoje sobre a série que nós estamos realizando sobre fantoches de Érico Veríssimo. No dia de hoje, nós teremos uma nova temática que será desenvolvida por dois pesquisadores do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, que são o Gabriel Nunes de Azevedo e o Tiago de Iba. E a temática é a de inscrições gráficas do livro. Então, com vocês, a palavra, por favor. Ok, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Legal. Bem, olá a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês em mais um seminário. Para esse seminário, eu e o Tiago elaboramos uma pesquisa a respeito das intervenções gráficas dentro da edição de 1972 do livro Fantoches, do Érico Veríssimo. Apesar de trabalharmos juntos, nós fizemos cada um uma leitura particular da obra. Porém, eu vejo essas leituras mais como complementos do que como contrastes, porque elas são pontes, né, que dialogam entre si, embora sejam abordados conceitos diferentes. Optamos seguir por esse caminho devido às diversas chaves interpretativas, né, que a obra chama para si, dentro dessa temática das intervenções gráficas. No entanto, o que apresentaremos aqui é só um grão, né, do que pode ser extraído dessa obra, né, devido ao seu aspecto tão amplo e também a seu aspecto de inacabamento, né. Dito isso, preparamos uma apresentação em dois tempos. Primeiro, eu vou falar sobre o fantoches visto a partir do conceito de livro-rizoma. Em seguida, eu passo a palavra para o Tiago, que vai abordar a questão do erro e do inacabamento, né, que as intervenções gráficas provocam dentro dos contos que integram o livro. Bom, para iniciar a apresentação, eu preparei um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A leitura de fantoches enquanto um livro-rizoma. A edição de 1972 do livro Fantoches, de Érico Veríssimo, pode ser lida como um manuscrito às avessas, rascunho que veio depois. É possível associar essa propriedade da obra às intervenções gráficas feitas pelo autor 40 anos após sua primeira publicação. Por meio de elementos imagéticos caligráficos, Veríssimo cria, nas palavras de Ackermann, um terreno de experimentação para diferentes variantes. Em fantoches, a imagem está em contínua simbiose com o verbo. As intervenções gráficas abrem novas janelas interpretativas para a leitura dos contos que integram o livro. Suas marginálias, grafadas pelo próprio punho do escritor, tecem uma vasta teia de informações suplementares ao texto, escapando à ideia de que estariam ali apenas para exercerem uma função ilustrativa. Ao mesmo tempo em que estão vinculadas às narrativas, as interferências do autor têm vida própria. Elas são parcialmente autônomas e operam como segmentos independentes, assim como os próprios contos que constituem o livro. Cada conto tem suas linhas de articulação, tempo, espaço, enredo, personagens, e pode ser lido isoladamente sem que o sentido se perca. No entanto, apesar da aparente autossuficiência, cada um funciona como um nódulo que forma a totalidade da obra. Cada conto e suas intervenções gráficas constroem pontes e pontos de contato entre si. Fantoches exige uma leitura nômade. Nossos olhos atravessam a página em um constante processo de desterritorialização. Devemos aprender a ler essa sintaxe do desequilíbrio criada pelo autor. Como escreveu Zunthor em Recepção, Performance e Leitura, o texto vibra, o leitor o estabiliza, integrando aquilo que é ele próprio. Então é ele que vibra de corpo e alma. Fantoches vibra e cresce horizontalmente, tal qual um rizoma. De acordo com Deleuze e Guattari, o rizoma é um conceito no qual a construção do pensamento não parte de um ponto central. Não há, portanto, hierarquia de saberes. Desaparecem os centros de poder e suas periferias. Ele se forma a partir das interseções de multiplicidades, opondo-se às ideias binárias. O rizoma é constituído por 6 princípios: conexão de diferenças, heterogeneidade, multiplicidade,
ruptura assignificante, decalcomania e cartografia. Os dois primeiros dizem respeito à característica que o rizoma tem de se conectar a pontos distintos, heterogêneos, sem uma ordem estabelecida. Conforme escreve em Mil Platôs, uma cadeia semiótica é como um tubérculo que aglomera atos muito diversos, linguísticos, mas também perceptivos, mímicos, gestuais, cogitativos. Não existe língua em si, nem universalidade da linguagem, mas um concurso de dialetos, de patois, de gírias, de línguas especiais. Já o terceiro princípio, o da multiplicidade, ocorre somente quando o múltiplo deixa de ser tratado como adjetivo para se tornar substantivo. Nas palavras de Deleuze e Guattari, as multiplicidades se definem pelo fora, pela linha abstrata, linha de fuga, ou de desterritorialização, segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras. Por sua vez, o princípio da ruptura assignificante diz respeito aos cortes abruptos, desprovidos de significado, aos quais o rizoma pode ser submetido. Essa composição múltipla e heterogênea não só pode, como deve ser rompida, bifurcada, quebrada em qualquer ponto de suas radículas, sem que isso comprometa ou interrompa seu crescimento. Apesar da ruptura, o rizoma continuará se expandindo, dilatando-se horizontalmente e criando conexões aleatórias, novas conexões entre nódulos. A ruptura significante associa-se ainda a outro conceito abordado pelos filósofos, o de territorialização. Territorializar-se significa apropriar-se de algo. Podemos, portanto, nos territorializar pelas ruas de uma cidade, assim como o Flaner de Baudelaire. Em um nível mais abstrato, é possível ainda nos territorializarmos em uma obra de arte, em um pensamento. A própria leitura é um ato contínuo de desreterritorialização. Ao abrirmos um livro, entramos em contato com sistemas sintáticos e semânticos. Nos apropriamos de signos e não signos, que articulam e movimentam nossa recepção da obra. Ler implica adentrar um território. No entanto, se entramos nesse território, é apenas para deixá-lo logo em seguida. Em outras palavras, nos territorializamos para nos desterritorializarmos. O livro Rizoma, com suas linhas de fuga, suas rupturas, é marcado por esse movimento de apropriação e desapropriação. Abandonamos o território da leitura para explorar outras cartografias, o que, inevitavelmente, provoca um movimento de reterritorialização. Por fim, os princípios da cartografia e da decalcomania significam que nenhum rizoma pode ser enquadrado em um modelo estrutural. Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura profunda. Em oposição à árvore, o rizoma é uma antigenealogia. Apesar de cada princípio desse conceito ter sua própria definição, é importante ressaltar que todos estão em um intercâmbio contínuo, afetando-se mutuamente e promovendo trocas entre si. Afinal, o próprio conceito é rizomático. O rizoma ganha corpo também no campo dos estudos literários. Deleuze e Guattari associam o conceito a dois tipos possíveis de livro. O primeiro deles seria o livro arbóreo, ou livro raiz. Trata-se, nas palavras dos filósofos, do livro clássico como bela interioridade orgânica, que traz como lei a lógica dicotômica. O ser em oposição ao não ser de Parmênides, o é contrapondo-se ao não é, do qual fala Otávio Paz no ensaio A Imagem. Este tipo de livro precisa de uma forte unidade principal, um tronco hierárquico para sustentar suas raízes secundárias. Em contraste ao livro raiz, há o sistema radícula ou livro rizoma. Este é o tipo de obra que se compõe por meio de raízes múltiplas, palavras que quebram a unidade cíclica da frase, do texto ou do saber. Trata-se da obra que se constitui por meio da multiplicidade e da heterogeneia, livro arquitetado a partir de matérias diferentemente formadas, datas e velocidades distintas. Segundo Deleuze e Guattari, escrever, neste caso, nada teria a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir. O livro é, portanto, um território em contínuo devir, uma cartografia composta por linhas de articulação e segmentaridade, ao mesmo tempo em que possui linhas de fuga, movimentos de desterritorialização
e desestratificação. O livro Rizoma é um platô, horizontalidade movediça que escapa aos olhos. Ele não se regula pela sintaxe formal ou superficial, mas por uma sintaxe em devir, uma sintaxe do desequilíbrio. Feito este preâmbulo, pode-se concluir que as intervenções gráficas em fantoches fazem dele um livro rizoma, seja pelo contínuo processo de ruptura que elas provocam em nossa leitura, seja pela sua heterogeneidade de formas, na qual notas, adendos, erratas, ilustrações, etc., escapam da narrativa como as radículas de um rizoma, rumo a novos territórios de interpretação. O caráter de obra que não se completa, de manuscrito às avessas, nos permite múltiplas entradas de leitura. Vemos isso ocorrer de maneira mais ou menos pulverizada ao longo de todos os contos que integram o livro. As intervenções gráficas feitas pelo autor criam galáxias de sentidos e não sentidos que se dilatam pela obra. Entretanto, apesar do vasto horizonte de significações que podemos extrair do livro, voltemos por ora o olhar para alguns nódulos desse grande rizoma textual. Tomemos como exemplo a página de abertura do conto A Dama da Noite Sem Fim. As anotações feitas em torno do título formam linhas de fuga da narrativa antes mesmo que ela se inicie. Essas linhas nos desterritorializam e nos transportam para outros territórios. As anotações feitas à mão pelo escritor nos conectam diretamente aos autores Henrik Ibsen e Edgar Allan Poe. Ainda nesta página, notamos a multiplicidade enquanto substância constitutiva do texto. Afinal, nela coexistem garatujas de Veríssimo, a tipografia original do título e a ilustração, a caricatura do rosto de Ibsen. Adiante, em Um Dia a Sombra Desceu, localizamos novamente a menção a Ibsen na página de abertura do conto. A repetição da referência ao dramaturgo norueguês segue o princípio da decalcomania do rizoma. Este é um processo artístico, por meio do qual ocorre a transferência de uma imagem de uma superfície a outra, utilizando alguma forma de pressão. No caso, essa transferência se dá por meio da escrita. A pressão vem literalmente da caneta do autor. Neste, como nos demais contos de fantoches, Veríssimo propõe o deslocamento da leitura para fora do texto, em um movimento contínuo de desterritorialização. Podemos constatar que as intervenções gráficas criam rupturas mais ou menos arbitrárias, desviando nossa leitura rumo a outras cartografias, novas chaves interpretativas e diferentes territórios da escritura. Por sua vez, isso faz com que a imprevisibilidade se torne uma das principais marcas dessas interferências criadas pelo autor. Há ainda um rizoma temporal dentro da obra. O próprio ato de revisitá-la, 40 anos após sua publicação, é, por si só, uma postura rizomática de Veríssimo. Ao reler-se, o escritor se desloca para o território estrangeiro do passado, rasurando-se, corrigindo-se, comentando-se. Vemos isso de maneira exemplar no conto A Volta. Nele, há a convergência entre o escritor maduro e o seu jovem duplo. Passado e presente encontram-se e cumprimentam-se, após o constante embate que travam nos contos que o antecedem. Sob os olhos do presente, Veríssimo coloca em revista não apenas fantoche, mas outros livros de sua bibliografia, em busca de uma ordem aparente que, na verdade, nunca se completa. Este conto se caracteriza pela sua fragmentação. Nele, coexistem em uma espécie de ecossistema semiótico diversas formas textuais e paratextuais. Apesar das diferenças, tanto temporais quanto tipográficas, esses signos entremeiam-se em um caleidoscópio linguístico. É claro que podemos fazer uma leitura alinhavada de fantoches, pulando suas marginálias como quem foge das notas de rodapé de um texto teórico. Nada nos impede. Porém, isso implicaria na perda parcial, se não total, da experiência e da fruição da obra, do prazer do texto do qual fala Barthes. Devemos, enquanto leitores, assumir uma postura ativa diante dos contos. Somente assim conseguiremos extrair dele seus perceptos e seus afectos, isto é, os blocos de sensações que compõem toda a obra de arte. De acordo com Deleuze e Guattari, os perceptos não são mais percepções, são independentes do estado daqueles que os experimentam. Os afectos não são mais sentimentos ou afeições, transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido.
existem na ausência do homem, porque o homem, tal como ele é, fixado na pedra, sobre a tela, ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação e nada mais. Ela existe em si. Bom, apresentado esse texto, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito dessas intervenções gráficas que o Veríssimo faz em fantoches. Como eu já apresentei aqui na Dama da Noite Sem Fim, nós temos essas referências a Ibsen e também a Edgar Allan Poe, e ela aparece não apenas na caricatura do Ibsen, mas também nessa referência que ele coloca o fantasma de Henrik Ibsen, e depois, mais para frente, essa outra tragédia ibseniana, né, posteriormente na leitura. Ainda nesse Um Dia a Sombra Desceu, a gente vê essas linhas de fuga, né, que o Deleuze e o Guattari falam, que formam e constituem o rizoma. Dentro desse texto, né, a gente vê aqui, né, o Veríssimo ele puxa de uma frase particular, né, uma frase um tanto quanto arbitrária, aleatória, não tem uma ordem definida, né? Ele pega aqui uma lareira acesa e ele desloca a gente para um outro território da leitura, né, que é essa marginalia, em que ele vai falar que no Rio Grande do Sul faz muito frio e que sempre foi um sonho dele ter uma lareira em casa e que, na verdade, ele teria só em 1941, lembrando que o livro foi escrito em 32, então a gente tem esse salto temporal. Na página ao lado, nós temos também um outro deslocamento, né, para outro campo, para outro território literário, que no caso seria uma referência a Machado de Assis, mas eu acho que é uma referência equivocada, não sei, porque ele faz essa referência a Dom Casmurro, ele coloca uma criaturinha que vai carregar sem culpa a minha miséria, mas eu acho que na verdade seria uma referência ao Brás Cubas, né, que tem aquela frase, né, não transmitir o legado da minha miséria. É curioso isso, né? Aqui no conto A Volta, né? Eu acho que esse daqui é um dos que, assim, sem querer colocar numa hierarquia, né? Porque já foge de todo o conceito do rizoma, né? Essa ideia hierárquica. Mas eu acho que esse daqui ele traz de uma forma mais condensada todos esses elementos poético-caligráficos, esses elementos, essas intervenções gráficas que o Veríssimo propõe no livro, né? Ao revisitarem 40 anos depois da escrita, né? Nós temos aqui esse ecossistema, né, de formas que estão um tanto quanto espalhadas, né? A gente tem o desenho, né, do autor, a gente tem essa referência ao Nankinote, que também se repete, né? Ele aparece em outros contos do livro, e temos também essa diferença de formas, né? Não é apenas uma diferença de conteúdo, né? Mas é uma diferença de formas, tipográfica mesmo. A gente tem o título à volta, para embaixo tem um segundo título, né? Que é a conclusão. E é curioso, né? Porque ele segue essa conclusão, né? Você coabita nesse mesmo conto, né? O comentário e a narrativa, né? E você pode fazer essa leitura alinhavada, você pode saltar essa marginalia e seguir direto para a narrativa, né? Não tem nada que vai te impedir de fazer isso, né? E é isso aqui mostra, né, como o conceito de multiplicidade, né, do múltiplo como substância do texto, né? O múltiplo não é apenas uma qualidade, um adjetivo, né? Ele é o próprio texto, né? O próprio Fantoches de 1972, ele é substancialmente múltiplo, né? Não apenas pelas diversas tipografias que a gente observa, mas também pelos conteúdos, né? Você tem esse comentário, né? E dentro desse comentário você tem esses deslocamentos que o autor promove, né? Ele nos desloca para outros livros, né, da bibliografia dele, né, como O Resto é Silêncio, né, Noite, Incidente em Antares, etc. Ainda seguindo dentro desse conto, né, que é um conto mais fragmentado, eu vejo que os demais, né, os demais eles seguem uma espécie são pequenos teatros, né, pequenas dramaturgias, assim, esse daqui ele tem uma forma um pouco mais fragmentada, no entanto, não se nota uma conclusão, né? Não, o que eu acho que o ponto, talvez, um dos pontos que o Veríssimo coloca aqui nesse texto é que a gente nunca vai ler o mesmo texto com os mesmos olhos, né? A gente está sempre revisitando o texto com olhares diferentes, e nada impediria ele de fazer, anos depois, uma nova leitura dos fantoches, uma nova leitura desses comentários que ele coloca. Então, eu acho que esse texto traz
essa marca do inacabamento, que agora o Tiago vai apresentar para vocês, e eu passo a palavra para ele. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado também pela parceria, né? A gente fez algumas reuniões e, enfim, foram legais também para eu produzir aqui o meu trabalho, a minha leitura. Então, a minha apresentação, pessoal, se chama Erro e Inacabamento em Fantoches, né? Esse livro de 72. Eu vou cronometrar aqui também, só para eu não me perder no tempo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a Maria Rosa e a Zezé pelo convite em participar do estudo esse semestre. Mais uma vez, com o grupo de pesquisa, é um prazer e uma honra apresentar a vocês a minha leitura e, na verdade, o meu percurso de estudo sobre essas intervenções gráficas no livro do Veríssimo, Fantoches, de 32, e republicado com essas intervenções quase 40 anos depois, em 72. Então, esse encontro do escritor maduro, em 72, com Érico, jovem escritor, nos mostra um autor bastante autocrítico e também, pode-se dizer, modesto, né? Isso, enfim, chamou a minha atenção. Então, ele vai falando, comentando ao longo dos contos, se é que a gente pode chamar eles de contos, né? Como já foi colocado aqui nas apresentações anteriores, e vai falando sobre seus erros, né? Fazendo, assim, espécies de erratas, né? De notas de reprovação, né? A ele mesmo e a sua obra, espécies de corrigendas, né? E esse seu olhar para o erro me chamou a atenção e me fez perguntar, né, o que é o erro na literatura e como que os autores lidam, né, com essa questão do erro. Então, a primeira parte da minha apresentação trata disso, da questão do erro, e depois, graças a isso, né, essa reflexão sobre o erro, eu passarei a falar, daqui a pouco, sobre o antes e o depois do livro, né, ou melhor dizendo, sobre o inacabamento na literatura e nas artes, mas, enfim, sobretudo na literatura. Então, sobre essa questão do erro, um texto de 2019 que eu encontrei, um artigo científico que eu encontrei que me ajudou a pensar no assunto, entrar nessa questão, foi O Erro e o Método Proustiano, do especialista em literatura francesa, o Alexandre de Almeida, Bebiano de Almeida. Ele é docente da USP, e ele fala sobre o erro e o método proustiano. Esse autor, ele começa, nesse texto, ele começa falando de uma crônica do Bandeira, Manuel Bandeira, que notou, em Busca do Tempo Perdido, em diferentes volumes, né, de Em Busca do Tempo Perdido, que dois personagens traziam exatamente a mesma descrição, a mesma caracterização. Como se o autor, como se o Proust, não se importasse em criar caracterizações diferentes, né, para diferentes personagens de sua extensa obra. O Manuel Bandeira, porém, fala que essa inadvertência, né, que ele não chama bem de erro, ele chama de inadvertência, dá uma boa suavizada, né, era, ao contrário, interessante para que nós, leitores, víssemos o método de composição do Proust, né, a técnica do romancista. Então, o que seria o erro, né, numa criação ficcional? O que seria o erro e o que seria o acerto, né, de uma composição onde tudo é regido pela fantasia, né? A gente poderia dizer que o acerto, o correto, é o que obedece ao jogo ficcional, né? Ao passo que o erro seria o que trai a mentira, né, nesse jogo ficcional. De toda forma, seja como for, para o Bandeira, nessa crônica que ele publicou no Diário Nacional, em 1930, os virtuais erros de Proust não desmerecem nada o seu romance. Pelo contrário, esses erros vêm salientar o caráter construtivo e mesmo inacabado da obra. Então, essa repetição, né, do Proust no momento de descrever duas personagens diferentes representaria um traço importante desse universo proustiano, porque atesta que mesmo a inadvertência, o erro ou o esboço possuem aqui na literatura, né, conforme pensou esse Bebiano de Almeida, docente da USP, possuem aqui na literatura direito de cidadania, né? Então, o erro possuiria também direito de cidadania, como ele falou na literatura. Então, de fato, se a gente está interessado nos mecanismos, né, nas leis que constroem a nossa realidade, por que não valorizar esses lapsos, né, como momentos em que essas leis também se fazem presentes, né? Então, isso então seria a ideia de que a obra deixa de ser considerada pura, acabada, para ser algo mais real, mais próximo da nossa realidade, da nossa cultura, o que nos lembra daquele poema do Baudelaire, né, chamado Perda da Auréola,
perda da auréola, né, do livro Spleen, de Paris, Pequenos Poemas em Prosa, em que um anjo cai na rua, né, perde a sua auréola e acha bom andar por aí, como todo mundo, podendo viver a devassidão da rua, né, como todos os mortais, né? Aliás, a Priscila também, em apresentação anterior, falou que a obra do Érico Veríssimo também poderia ser considerada espúria, né, no bom sentido, né? E o Proust sabia disso, né? E não via nenhum problema após a sua morte, ele falava para os seus editores, né, que o livro não estava acabado, mas estava sim acabado, e não via nenhum problema após a sua morte que o livro fosse publicado, né? Inclusive falou que deixou isso explicitado para o editor dele, né, o Gallimard, e portanto publicasse o livro. Os leitores, isso não atrapalharia a leitura, né, dos leitores, e os leitores logo perceberiam, né, que se trataria de um rascunho. Isso não seria um problema. E o próprio Érico tem um olhar interessante para o erro, porque ele também valoriza os seus erros. Afinal, ele os comenta e os assinala. Erros de ortografia. E aí eu peço a gentileza do Gabriel passar um slide. Obrigado, Gabriel. Erros de ortografia, algumas inadvertências, né? Aqui nessa página da esquerda, por exemplo, ele tá falando de um personagem e, de repente, ele erra o nome do personagem, né? O personagem se chamava Fupin, e, de repente, ele chama o personagem de Kin Fu, e comenta, né? Mas quem é esse Kin Fu? Acho que ele entrou no conto errado, né? Então, essa seria uma espécie de inadvertência, né? Ou seja, um descuido, né, do autor. Ele foi perceber bastante tempo depois e não viu problema nisso, né? Tratou, enfim, com naturalidade. Na página da direita, ele acha ruim a palavra que ele usou, né? Ele está falando de um personagem que é um libanês e ele escreveu em 32 Sanhur, e daí em 72 ele disse que isso era horrível. Logo abaixo ele comenta também e faz inclusive uma rasura, né? Ele comenta sobre o adjetivo usado batuta, né? Inclusive faz uma rasura, né? Deixa a marcação do erro. Enfim, achei interessante. Então ele, voltando, né? Então ele trata de erros de ortografia, erros de tom, né, da adequação de certas palavras ao contexto, e mais do que isso, ele critica a própria qualidade de vários de seus escritos, de seus contos, e enfim, mas ele faz isso, essas suas correções não têm a função real, na minha visão, de retratação, né, ou de explicação, e mesmo também não se trata assim de uma sugestão ao leitor de como ler a sua obra, né? Eu acho que não se trata disso. É muito mais, ao contrário, né? É muito mais o erro como parte de seu processo de criação que está exposto aqui ao leitor, né? Assim como no caso de Proust, lido por Bandeira, né? Então é bem a exposição, eu escrevi aqui, é bem a exposição da loja dos fundos, né? Como falou a Beatriz, né? De seu processo criativo, né? E esse livro mostra bem isso, né? Mostra bem isso, a relação entre obra e vida. E daí eu peço para o Gabriel avançar mais um slide, por gentileza. E exemplo disso é esse cachorrinho aqui, né? Que eu acho que mostra bem a relação entre obra e vida, no conto Cavalheiro da Negra Memória, que ele está lá em 72 comentando esse conto, né? Escrito por ele em 32, e aí o netinho dele chega no ombro dele, né, do escritor, e pede para ele desenhar um uau-uau, e aí ele desenha um uau-uau, que, no entanto, não tem nada a ver nem com as marginálias que ele está produzindo naquele momento, e nem com o texto, né, entregue antes, em 32, né? E o que eu achei bastante curioso, e justamente serve para reforçar esse caráter inacabado da obra, né? Afinal, inclusive, esse conto, né, o conto em questão, esse Cavaleiro da Negra Memória, não terminou, né? Ou ele termina sem, no entanto, terminar o conto, né? Outra exposição que eu achei bem interessante, desse jeito que o Érico Veríssimo lida com o erro, está na página da direita, aqui nessa página 113, e que faz parte do conto Malazarte. Aqui logo embaixo, bom, aqui tem um risco, né? Ele ia falar problema, mas ele troca por tema. Mas na margem da direita eu achei bem interessante porque ele põe uma nota do caricaturista e fala assim, esse conto não sei se vocês lembram, mas é a história do Malazarte que termina dançando machixe, né? Ele se apaixona por uma moça e termina se vingando dançando. E aí o Érico Veríssimo, em 72, faz uma nota do caricaturista dizendo que ele tentou desenhar
desenhar o Malazarte dançando machixe, mas não conseguiu. E mesmo assim, e pede desculpas para o leitor, né? Põe sorry, não consegui. Então, a gente não tem esse desenho, né? Muito bem. Então, aliás, uma coisa também que é interessante é que, lembrando do ano passado, né, desse grupo de pesquisa, que em 2020, né, nós trabalhamos no primeiro semestre o livro do Mutarelli, né, Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, livro publicado em 2008, e no semestre seguinte trabalhamos Machado de Assis, né, que são autores também que lidam com o erro, né, de uma maneira bem interessante, né? O Mutarelli, ele é um livro que fala da afasia, né, que é o lapso linguístico. Então, o Mutarelli intencionalmente, né, incorpora a afasia, né, que é o erro na hora de falar, incorpora a afasia no romance, e esse é o grande lance do romance, né? E o Machado de Assis também, né? O Machado de Assis também incorpora o erro, né, a ironia e é muito famoso, inclusive, né, por sua escrita dissimulada, né? Então, não à toa também que ambos os livros foram estudados, né, por esse grupo de pesquisa em 2020. Então, dessa problemática, que, no entanto, também pode ser encarada como uma potencialidade, né, do erro, e o erro proposital ou não, né, porque mesmo quando o erro não intencional, como uma inadvertência, né, portanto, como um descuido, no caso de Bandeira e no caso de Proust, é visto com naturalidade, né, com tranquilidade, né? Mas então, do erro proposital ou não, eu fiquei interessado na questão do inacabamento, né? E passei a... Enfim, então, a partir daqui eu vou começar a falar sobre o inacabamento, né? Como compreender, portanto, esse caráter a um só tempo inacabado e concluído de um livro, né? Porque, ao que parece, as marginálias nessa obra de 72 do Érico Veríssimo estão aí justamente para falar desse dito e não dito da criação, né? E um texto que me ajudou a pensar bastante nessa questão foi um livro do Agamben, daquele livro Fogo e o Relato, um texto do Agamben chamado Do Livro à Tela, o antes e o depois do livro. O Agamben, então, nesse texto, ele fala do antes do livro, né, para se referir àquilo, textos, rascunhos, fragmentos que precedem o livro, né, precedem, portanto, a obra finalizada. E ele fala desse antes do livro como uma espécie de limbo, né, um pré-mundo de fantasmas, né, como ele fala, anotações, esboços, cadernetas, né, tudo isso que vem antes do livro propriamente dito, aos quais a nossa cultura tem uma dificuldade de conferir um estatuto legítimo, né? A gente, enfim, tem dificuldade em lidar com isso, né? E ele sugere em seu texto que isso se daria pelo fato de crermos, geralmente, né, que o mundo se fez pela mão de Deus e do nada, né? Então Deus criou o mundo do nada, criou o mundo sem hesitação nenhuma, né, sem nenhuma espécie de rascunho. Ele foi lá, tinha uma vontade divina, foi lá e criou o mundo. O Agamben até comenta que essa questão, né, do que Deus estaria fazendo antes da criação do mundo é uma questão bastante delicada, né, em teologia. Então, segundo ele, talvez seja por isso, né, que nós temos uma dificuldade cultural em lidar com essa categoria meio fantasmática, segundo ele, da pré-obra, né? Aliás, o Agamben, nesse texto, ele começa o texto citando Barthes, né? Citando Preparação do Romance do Barthes, que fala que esse romance fragmento, que é, portanto, todo o trabalho do romancista antes de começar o romance, diz respeito a um querer escrever, né? Diz respeito a uma vontade de escrever, que, no entanto, não é ainda o romance propriamente dito, né? De modo que esse querer escrever, essa preparação, é isso, não é ainda o romance propriamente dito, né? Uma etapa que ainda não faz parte do romance. Então, é notória, né, essa nossa dificuldade em lidar com esse obscuro pré-mundo da obra. Agamben, nesse texto, fala de um crítico italiano, Francesco Moroncini, que em 1927, lançou uma edição crítica dos Cantos de Leopardi, né, o italiano. E esse crítico, Moroncini,
ele apresenta, né, ele apresenta os cantos junto com comentários críticos, mas também junto com os cantos finalizados, né, e os comentários críticos, ele também apresenta os manuscritos de cada canto, né, do Leopardi, em diferentes estágios de produção. Então, em diferentes grafias, com suas correções, com uma série de anotações. Então, o leitor, de início, compara esses fragmentos com os cantos acabados que ele já conhece, né? E aí aquelas composições perfeitas e familiares dos cantos, né, que fluíam na leitura, né, uma vez que os leitores conheciam muito bem a obra, se alteram, né? Se alteram. E, enfim. Então, esses manuscritos, que foram publicados em 27, né, pela primeira vez, alterando, portanto, a identidade da obra, né, alteram a identidade da obra e a noção que os leitores tinham desses cantos, né, que antes eles só conheciam finalizados, né. E o mesmo ocorre com Érico Veríssimo nesse livro, né. Como ler esse livro, né? Olhando para o texto acabado ou olhando para o que veio depois? Ainda que o manuscrito aqui, como o Gabriel falou, tem a ordem inversa, né? O manuscrito aqui vem depois e não antes, né? No caso, enfim, é o contrário dos cantos de Leopardi aqui, né? Citado pelo Agamben. Então, o que o Agamben pergunta? Devemos ler o fragmento, falando do Leopardi, né? Devemos ler o fragmento e dele imaginar como um organismo perfeito desenvolve-se de algo aparentemente tão insignificante? Ou devemos ler o fragmento e o canto terminado em si mesmos, né? Em suas materialidades específicas, em suas particularidades? E ele diz que essa segunda opção faz muito mais sentido, né? E o Agamben ainda comenta que tem casos de outros escritores muito reconhecidos, como Kafka, por exemplo, que deixaram textos e fragmentos brevíssimos, e segundo ele, muitos, né, que nem foram desenvolvidos, né? E aí, nesse caso, o que fazer com isso, né? Tentar imaginar arbitrariamente, claro que não, né? Mas tentar imaginar arbitrariamente de que forma isso se desenvolveria? Certamente não, né? É mais justo, como dito, apreciá-los em si mesmos, né? Então, nesse texto, sobre o antes e depois do livro, o Agamben propõe mesmo a revogação da diferença que sempre vimos na nossa cultura como óbvia, como natural, entre a obra acabada e o fragmento. E o próprio Érico, nesse livro, nos mostra que a obra não acaba, né? O livro de 32 não acabou, né? Ele põe o ponto final e os personagens continuam existindo, né? E aí a gente pode lembrar do conto, por exemplo, do Pigmalião. Se o Gabriel puder passar mais um, por gentileza. Obrigado, Gabriel. Do conto do Pigmalião, que é interessante que nesse conto tem a preparação, né, aquilo que a gente pode chamar de antes do livro, antes da obra, né, porque ele fala do nascimento dos personagens e só algumas páginas adiante que a história de fato começa, né? Então ele explica como surgem para ele os personagens e depois os põe em ato, né, propriamente, né? Ato 1 e ato 2, né? E aí, e o fato é que nesse conto também os personagens vão bem para além do final do texto, né? Porque é justamente disso que fala o conto, os limites entre o eu autoral e a obra. Nesse conto também, não está nessa imagem, mas nesse conto também, a fala do personagem Critiquinho é bem interessante. Eu achei bem interessante, porque... enfim, porque o Critiquinho fala que mesmo sem o Érico ter terminado o conto já não é mais de posse dele, né? Mesmo antes do autor ter terminado, já não é mais dele, né? Então, você percebe o inacabamento antes do final, né? Ainda que seja um suposto final, né? Enfim, muito bem. E aí, ao final, os Calungas ainda se rebelam contra o autor, né? Que os ameaça de destruição do mundo deles. Aí, de novo, né, o paradigma da criação, né? Que Deus não pode parar de criar o mundo, né? O Agamben fala que se Deus parar de criar o mundo se autodestrói, né? Então bem, daí o Agamben, o Agamben ainda chama atenção para alguns escritores românticos, né? Como Schlegel, poeta alemão, por exemplo, que, entre outros, né, que faziam questão de deixar seus textos inacabados, né? Faziam questão de deixar seus textos em fragmentos, porque para eles o fragmento valia mais que o texto terminado.
E o Agamben, nesse texto, inclusive, chega a questionar se não teria sido essa a intenção do Michelangelo ao deixar inacabadas as esculturas da Sacristia Nova em Florença. Ele deixa essa pergunta no ar, né? Então, nessa perspectiva, pode-se dizer que nenhuma etapa da produção do artista é superior às outras. Nenhuma delas é o texto, né? Nenhuma das versões, uma vez que esse é um processo temporal potencialmente infinito, tanto para trás, em direção ao passado, e que é impossível saber quando começou, quanto para o futuro, para frente, e a gente não sabe onde vai dar. Como a Vilma falou na apresentação dela, citando a Marli Fantini, né? É um processo em contínua transformação, sem um ponto de chegada, né? Enfim, e aí ele cita autores também nesse texto como Giacometti, escultor, o Giacometti, o Cézanne, pintor, que diziam que não terminavam as obras, eles simplesmente abandonavam as obras, né? Muito diferente de finalizar, abandonavam, né? Então a cesura, segundo Agamben, que a cesura que põe fim à redação, né, de um texto não lhe confere um estado ou um status, né, privilegiado de completude. A obra dita acabada nada mais é que a obra interrompida ou abandonada, que, porém, também pode ser considerada fragmento de um processo criativo infinito, ou potencialmente infinito, né? E o Agamben também, eu achei outros dois exemplos que ele cita que eu achei bem interessantes, significativos. Um é o do Santo Agostinho, que no fim da vida, né, depois de toda uma produção, né, filosófica, escreve um livro chamado Retratações, né, em que ele corrige pontos da sua obra, né, esclarece questões um pouco diferentes, né, eu acho que não é bem esse o caso do Érico, mas achei interessante de trazer, e também do Nietzsche, né, que no fim da vida escreve o Et Homo, fazendo também uma retratação no sentido, não no sentido jurídico do termo, mas no sentido de retratar, de tratar de novo, né, voltar a um assunto que aparentemente estava terminado, né, mas eles mostram que não estava, né, eles mostram que não estava. Outro caso, só para fechar essa parte, né, que eu falo do texto do Agamben, que eu achei muito curioso e bastante representativo disso, é um pintor pós-impressionista chamado Pierre Bonnard, francês, que esse é muito interessante porque os quadros dele já estavam nos museus, mas ele descobria cores novas e aí ele entrava, ele burlava a segurança dos museus e pintava, continuava pintando os quadros. Então ele entrava clandestinamente nos museus para continuar pintando quadros já terminados, né, já entregues esses. Enfim, então e aí o Agamben questiona, né? Afinal, não haveria em todo livro um resto de potência, da mesma forma que a Ana Salles falou também, não haveria em toda a criação uma descriação, né? Portanto, um resto de potência sem o qual a sua leitura e a sua recepção, né, não seria possível, né? Uma tal obra em que a potência criativa estivesse totalmente apagada não seria uma obra, diz o Agamben, mas seriam restos não, seria o sepulcro de uma obra, cinzas de uma obra, né? Então assim, então só podemos chamar de obra, segundo Agamben, essa criatura híbrida, né? Esse não lugar em que a potência não desaparece, mas se mantém e dança, né? Então a potência continua dançante. E aí, uma outra coisa que eu achei interessante trazer aqui, que também fala sobre esse fim, né? O fim da obra, né? O fim da narrativa, também fala, né, sobre essa nossa relação cultural, né, com o final. É um trabalho do pesquisador Bernardo Barros de Oliveira. Ele é da UF, né, Universidade Federal Fluminense, que ele estudou algumas séries em stream, né? Ele estudou Breaking Bad, ele estudou Os Sopranos, e o que ele verificou, que eu achei interessante, é que há nessas séries uma predominância da figura da personagem nessas narrativas seriadas, em detrimento do arco estruturante de um enredo mais voltado para a construção de um fim. E isso que nós vemos no Érico, a gente consegue ver também nas séries de televisão de hoje em dia, né? Uma vez que, independentemente de sabermos se haverá ou não um final, porque às vezes os atores abandonam, às vezes tem questões contratuais, né? A gente começa a ver a série hoje em dia,
sem saber se ela vai terminar ou não. E o próprio escritor da série, que na verdade são grupos de roteiristas, né, tem que se adaptar a isso, né, essa incerteza com relação ao final, né, porque eles não sabem se a série vai continuar ou não. E o público, o leitor, né, espectador, também precisa, claro, lidar com essa instabilidade, né, que diz respeito ao final. Isso acontece no Érico, né? Isso aconteceu também na minha experiência de leitura dos contos do Érico Veríssimo, porque depois de ler 2 ou 3 contos que não tem final, você já começa a ler os próximos, achando que não vai mesmo ter final, né? Ou que vai ter um final que problematiza justamente os limites, né, do final. Então, segundo esse Bernardo Barros Oliveira, da USP, da USP não, desculpe, da UF, haveria uma tendência, hoje em dia, pelo menos nas séries televisivas, mas ele diz que isso existe em romances também, né? Ele encontra narrativas em livro, né, em que isso ocorre, em que haveria uma tendência em privilegiar o olhar que acompanha o desenvolvimento do personagem, talvez seja possível verificar isso em Érico Veríssimo também, uma predominância em acompanhar o desenvolvimento da personagem como uma individualidade em formação, mais do que uma preocupação em pensar a narrativa em termos de fechamento, né? Como um limite no final que daria inteligibilidade a tudo, né? Ele chega a citar o Hal Foster, por exemplo, né, crítico de arte, de literatura, que minimiza o papel do final, minimiza o papel do fim em romances mais tradicionais. E o Hal Foster considera que os romancistas que têm olhos demasiadamente voltados para o desenho do enredo podem transformar personagens em meros instrumentos, né? Então, haveria um risco nisso, segundo o Foster. Bom, gente, então eu já estou me encaminhando aqui para o final. Então, o que eu vejo nesse livro aqui, usando um pouco também do Umberto Eco, né, é que o livro apresenta uma estrutura aberta, né, um jogo com o leitor, que talvez, pelo menos em alguns contos, né, enfraquece a noção de fim, né, enfraquece a noção de fim. Bom, eu acho... Hoje eu estou chegando perto dos 30 minutos e talvez... Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a Beatriz já falou isso numa das apresentações que eu vi dela, sobre que a ideia da tela em branco, né, da página em branco, acho que a Beatriz falou isso, aparece, né, em alguns contos, né, no conto Pigmalião, no conto também da Vaquinha Vitória, né, e o Agamben fala que pensar, a partir de Aristóteles, né, o Agamben fala isso, que pensar significa lembrar-se da página em branco enquanto se escreve e se lê, mesmo que essa tela em branco, hoje em dia, seja a tela do computador, né? Então, enfim, acho que esse é o principal das minhas reflexões, na verdade, do meu percurso, né, de estudo, que eu queria dividir com vocês, e muito obrigado pela atenção, foi muito interessante passar por isso. Bom, eu ainda tinha esse slide, que eu ia dizer, só para finalizar, desculpem, que provavelmente, a partir disso que eu disse, esse conto Chico trata um pouco disso, né, de acompanhar esse menino de carne e osso, né, que o final nem é tão interessante. O próprio Érico Veríssimo critica o final desse conto, né? Ele fala que Chico, meu amigo, virar anjo, Chico vira anjo no final. Virar anjo não rima, nem é solução. E, no entanto, ele faz questão de colocar esse Chico, porque, segundo ele, é o primeiro personagem carne e osso que ele criou, né? E então isso traria, segundo o Bernardo Barros Oliveira, o que ele diz a partir de uma especialista em crítica literária alemã chamada Monika Fludernick, haveria uma tendência hoje em narrativas que propõem uma experiencialidade, né? Ou seja, acompanhar a vida de um personagem, a experiência, né, de vida, o desenvolvimento de um personagem, em razão de uma falta de presença, né, nos dias de hoje,
e que é muito mais interessante, né? É muito mais constante hoje do que a preocupação com o enredo, né? Enfim, eu acho que esse ponto talvez aponte para isso. Mas é isso. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Gabriel, também pela parceria. Nossa, foi excelente o trabalho de vocês, né? Porque, é como o Gabriel disse, aparentemente são duas leituras e uma não tem nada a ver com a outra, mas, na verdade, não. Elas criam uma continuidade na diferença, né? Então, até se vocês depois quiserem falar um pouco disso, o que o erro tem a ver com o rizoma, né? E isso que o Tiago fez, de trazer os demais, foi incrível, né? Porque ele fez exatamente essa questão desse retorno, agora num outro território, né? Porque foi uma outra conexão, mostrando como que os seminários todos vão criando uma correlação. Foi excelente, Tiago, o que você fez, né? Mostrando essa coerência, essa diferença, mas num núcleo, né? Parece que a gente está sempre trabalhando no núcleo mesmo desse rizoma, desse questionamento. O que é início? O que é fim? Isso que você falou do texto do Agamben, muito, muito bom, né? Então, vocês dois mostram como que a teoria deve brotar do texto, não é o contrário, né? Você não sente que vocês estão forçando para entrar numa categoria, não é isso, né? E como vocês dois abriram essas correlações com esses textos do Deleuze, de tantos que o Tiago trouxe, né? Mas de um jeito a não forçar, sabe? Isso é admirável, né? Vocês são realmente excelentes pesquisadores, e eu que agradeço vocês estarem nesse grupo, porque é isso que faz a gente continuar, né? Isso que instiga. Então, se vocês puderem falar um pouco de o que o erro tem a ver com o rizoma, seria legal. Eu acho que o erro, ele entra naquele princípio da ruptura significante, né? Que o rizoma, ele está sempre se fragmentando, né? E ele cria diversos nódulos de conexões, e é legal, né? Como todos os seminários, eles não têm essa hierarquia também, né? A gente vê como eles vão encontrando pontos de conexão, nessas conexões de diferença. Mas voltando ao erro, dentro da obra, eu acho que ele está relacionado mais a essa questão da ruptura, né? Porque ele vai revisitar, né, depois de 40 anos, né, a obra, né, e com esse olhar, né, de corrigir a si mesmo, né, mas na verdade não é uma correção, né, na verdade é só como que eu posso colocar? É uma intervenção mesmo. Essa intervenção gráfica, ela não vem como correção, ela vem como um texto complementar, né? Por isso que até a gente colocou, né, que é possível você fazer essa leitura mais alinhavada dos contos, né, sem ler as marginálias. E eu acho que aqui ele até inventa uma nova disciplina, né, que seria uma teoria genética, uma crítica genética às avessas, né? Porque a crítica genética vai estudar, né, os manuscritos, mas esse é um manuscrito que vem muito tempo depois. E nada impediria ele de retomar esse texto depois. Tanto que a gente está retomando aqui agora, né, comentando ele. É excelente isso, né? Dessa crítica genética ao contrário, o avesso, né? E é legal isso, né, Gabriel, que você falou, porque é como se toda leitura e toda obra deixa sempre um resto, né? Um resto de uma presença de privação, como esse trabalho. Uma outra possibilidade, né? Quer dizer, essa questão do erro, na verdade, como o Gabriel falou, não é uma correção. Se ele tivesse feito de outra forma, então é sempre mais uma possibilidade, como o texto sempre pode ser. Tem sempre um resto, né? Um resto do inacabado, né? Que é um resto de potência, de presença de uma privação. Tudo ainda poderia dizer de outro modo, né? Há algo que poderia voltar. Então, tem tudo a ver mesmo com o erro, o inacabamento e o rizoma. Forma uma tríade aí, né? Muito legal. Alguém mais teria, assim, colocações a fazer? Eu queria só fazer uma colocação, um comentário, na verdade, mas primeiro, que leitura maravilhosa, Gabriel e Tiago, que delícia escutar vocês.
A gente, né, sempre aprende mais e mais, mesmo que esteja ali já estudando tanto tempo um livro. Mas eu fiquei muito pensando na questão de que tudo isso, né? Então, esse livro Rizoma, duas coisas. Então, primeiro, a proposta de uma metodologia nova de leitura, e que parece que o Érico deixa como uma pista para o leitor. Olha, estou apresentando aqui uma nova metodologia. Será que essa metodologia ela se aplica? Eu acho que a palavra nem é aplicar, mas você consegue fazer outras leituras a partir dessa nova metodologia? Que foi muito que eu tentei fazer, captar essa fala intrínseca, né, dele no Fantoches e olhar para essa obra dele agora com essa leitura que o Gabriel chamou dessa leitura nômade, né? Ou dessa leitura rizomática, como eu chamei, enfim. Isso tem muito a ver com a questão das temporalidades, né? Porque a partir do momento que ele rompe completamente com a linha, né, temporal, cronológica, ele abre esse campo potencial, né, do que pode ser dito, ou seja, o que não foi dito, né? Então, acho que isso é muito interessante. E aí, pegando um exemplo, até trazido pelo Tiago, que ele faz aquela imagenzinha do cachorrinho, né, que ele diz que o neto pediu, porque etc., ali foi algo potencial, mas que depois ele foi trabalhar. Então, nas cadernetas dele tem várias historinhas sobre o Pitoco, que é esse cachorro. Então, que nasce de uma marginália e abre caminho para um novo livro, né? Ou seja, nessa desterritorialização da descriação, então se abre de fato essas outras possibilidades, sempre potenciais, porque elas chegam, mas também nunca chegam, né? Isso é bastante interessante. Então, é isso assim que eu queria comentar e parabéns, parabéns, parabéns. Legal, Bia. E sem hierarquia, né? Porque o rascunho, né, o manuscrito, a marginalia pode significar, né, para uma pesquisa como a sua, por exemplo, né, Beatriz, de forma equivalente, né, ou até mais, em alguns casos, do que o próprio texto, né, dito acabado, né? Então, essa não hierarquia é interessante, né, entre as duas coisas, né? Muito legal. Verdade. O Agamben até fala que tem autores que segundo a crítica, né, os fragmentos, né, os esboços, as coisas valem mais, né, do que as obras acabadas, né? Uhum. Enfim, então é interessante mesmo. Muito bom. Então, se não houver mais nenhum comentário, nenhuma questão, eu encerro esse seminário aqui e convido ao mesmo tempo vocês para que estejam presentes no nosso último seminário, cuja temática será Criador e Criaturas. Muito obrigada e sejam bem-vindos sempre.